Olá, tudo bem? Pois é, você deste lado deve estar a pensar, o que é que se passa? De repente ficou tanto tempo sem gravar um vídeo e no mesmo dia vai de tacada, um, dois, três, quatro. Pois é, eu hoje resolvi tirar o dia para sentar aqui para falar com vocês. Foram-se acumulando os vários temas e hoje estou aqui em casa sozinho, de forma que não tenho ninguém que me possa encomendar, interromper, porque eu também não gosto de gravar os vídeos quando tem gente em casa. Eh, então eu decidi sentar aqui para pôr em dia algumas ideias. Outras que eu gostaria de ter falado antes, já passou a hora de falar delas, portanto já não vou, as vou abordar, a não ser que elas de alguma forma venham retomar, mas não vou falar mais. Mas qual é o tema que eu pretendo falar hoje? Mas já agora, por favor, me ajude, dê o seu like. Se no fim não gostar, tira o like. Se você já não gosta de mim, dá o dislike. Se chegar no fim você até achar, até gostei, dá o like. Comente o que é que você acha, o que é que você concorda, o que é que você não concorda. Tudo isso ajuda o canal. E uma das razões até porque eu estou a gravar esse vídeo assim, esses vídeos assim em sequência, é que a minha ideia é pô-los a publicar hoje já em seguidos. Todos os dias vai sair um durante algum tempo, até esgotar o stock, digamos assim. Mas, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é o seguinte. Há alguns anos eu tenho andado a tentar escrever um livro sobre, digamos assim, o Estado brasileiro. Qual a minha visão do Estado brasileiro? Como eu, digamos assim, pode parecer um bocado pretencioso o que eu vou dizer agora, mas eu acredito que vocês vão compreender. O que é que eu faria se eu estivesse no lugar, por exemplo, do Lula, que é o que está no governo neste momento? O que é que eu faria? Qual seria o meu programa de governo? O livro que eu decidi escrever alguns anos, imaginem, há alguns anos atrás, embora as ideias fossem evoluindo ao longo do tempo, tem a ver com isso. Eu tenho algumas ideias sobre aliás, quem me segue no meu canal sabe, sobre o conceito, como se deve ser conduzida a economia, algumas ideias sobre como eu atacaria uma questão grave no Brasil, que é a questão do crime organizado, a questão da segurança. Há inclusive vídeos no meu canal que eu de alguma forma abordo esse tema e demonstro que existem mecanismos que ajudam a não resolver, porque um problema demasiado complexo seria um bocado absurdo e pretencioso dizer que isto resolveria, mas que eu acredito, sinceramente, se não até nem falava nisso, que poderá ajudar bastante a minimizar essa questão da segurança no Brasil. Tanto problema de educação e saúde, evidentemente, por aí fora. Transportes, enfim. Só que eu tenho um problema muito grande que vou confessar com vocês. É que eu não tenho jeito nenhum para escrever um livro. Eu cheguei a essa conclusão já há algum tempo. Tenho insistido. E porquê que eu não tenho jeito nenhum para escrever um livro? É que eu tenho um problema que me impede de conseguir ter êxito nessa tarefa. Estou sistematicamente a começar do zero. Nunca estou satisfeito com aquilo que escrevo. Sempre qualquer coisa que eu disse, escrevi isso desta maneira, deveria ser daquela. Faltou-me falar disso. Enfim, e depois, ao ver aquilo, eu não sou capaz de pegar naquilo, aproveitar aquilo que me parece bem e acrescentar. Aquilo cria-me uma angústia quando eu começo a ler, não sei se vocês entendem, não sei se alguns de vocês têm o mesmo tipo de problema. Aquilo que começa-me a causar uma certa angústia, que eu pego, vou jogar isso tudo fora, vou começar de novo. Só que isso depois cria um ciclo de eterno recomeço. A última vez que eu tentei escrever o livro sobre o tema que eu pretendo tratar aqui, foi há cerca de uns 2, 3 meses atrás. E eu pensei, vou tentar uma abordagem diferente.
Como eu tenho essa dificuldade, eu, eu vou. Isso evidentemente já tinha feito antes, até porque, por necessidade, até por organização, dividir aquilo em várias secções, vários temas, daquilo que eu queria abordar e tal. Então pegava em cada tema, escrevia-se uma espécie de um texto sobre aquilo que eu queria falar e colocava isso no chat GPT. Mas porquê? Vai escrever um livro dessa profundidade com a ajuda do chat GPT? Sim e não. Por um lado, o chat GPT me pareceu bastante útil em termos de, ao colocar lá um assunto, ele poder trazer informações sobre o que outros especialistas daquela área possam estar a falar e sobre algumas ideias que eu tenho, que de repente aparece alguém a dizer uma coisa com a qual vai no sentido, e felizmente quase tudo aquilo que eu falei, em algumas pessoas no sentido, outras era totalmente novo, aparentemente não havia nada sobre aquilo, apenas o chat GPT o que fazia era concordar ou não e detalhar alguns aspectos que eu defendia para apresentar aquele tipo de solução que eu apresentava, só que ainda assim não resultou. Ainda assim não fiquei satisfeito. De forma que eu imprimi aquilo que tinha feito, entreguei a minha filha para rever. Ela, ao contrário de mim, tem uma capacidade muito grande para escrever de uma forma bastante clara e fluida e não tem esse problema de quando pega num texto e não acaba, de retomar do ponto em que estava sem estar sistematicamente a começar do início. Ela tem essa capacidade de organização, então pensei, ela pode me dar uma excelente ajuda. Só que aí também surgiu um problema. E o problema é o seguinte, é que ela tem essas capacidades todas, só que o tema que eu estava a tratar é um tema que ela não tinha a menor noção. Eu tentei explicar a ela e tal, algumas coisas ela entendeu, porque não é por ser minha filha, mas de facto ela é bastante inteligente. E ela percebeu, até achou bastante interessante em alguns aspectos, pelo menos fiquei com essa sensação. Algumas coisas ela afirmou, outras foi mais mesmo uma sensação que eu fiquei. E, então ela reviu aquilo, só que estava sistematicamente a me perguntar sobre o que é que eu queria dizer com certas coisas, porque lá está, tinha algumas palavras, alguns pontos que ela não entendia. E isso me criou um outro tipo de angústia, que foi o seguinte: bom, eu quero escrever um livro que seja um livro que qualquer leigo possa ler e entender o que eu estou a dizer. E se a minha filha está a ter alguma dificuldade em entender aonde eu quero chegar, se calhar eu não estou a ter muito sucesso também por aí. E depois, acresce a tudo isso, eu não sei se vocês já repararam aqui pelo canal, eu procuro ser muito direto nos meus assuntos. Eu tenho uma ideia, tal, exponho a ideia. E outra coisa, se você não reparou ainda, os meus vídeos não têm roteiro. Não gosto de usar roteiro, não tenho paciência para escrever roteiro, é tudo num take só. Se eu começo a gravar um vídeo e em algum ponto eu não gosto daquilo que eu disse em algum momento, eu jogo tudo fora. É mesmo. É, o que você está a pensar é mais ou menos o mesmo esquema do livro. Só com uma diferença. Uma coisa você está a conversar, porque eu, quando me sento aqui, é um bocado nesse sentido, é como se você estivesse aqui ao meu lado, eu estivesse a conversar consigo, embora evidentemente este tipo de conversa é uma conversa bastante cómoda, porque acaba por resultar num monólogo, porque não tenho do outro lado o feedback é posterior, não tem ninguém que me interrompa para me chamar a atenção sobre algum aspecto, para fazer algum questionamento. O que de certa forma também facilita o raciocínio, o encadeamento do raciocínio. Bom, mas voltando ao que eu estava a falar, como eu disse, o meu objetivo é escrever um livro. Só que, como fica evidente, não está a resultar. Não está a resultar, só que eu acho que tudo isto, todas essas ideias que eu tenho, eu, digamos assim, embora possa parecer muito pretencioso, eu sinto que eu não tenho muito o direito de guardar isto para mim. Eu sinto que eu tenho, de alguma forma, de expor essas minhas ideias.
Se essas minhas ideias tiverem alguma coisa que se aproveite, que seja aproveitada por algum dirigente excelente, se esse dirigente, ou se de alguma forma este vídeo chegou a ele, isso lhe despertou uma ideia e ele apresentar essa ideia como sendo dele, desde que funcione, para mim está tudo bem. Claro que eu preferia que as pessoas dessem o devido crédito, mas também não sou ingênuo de achar que uma pessoa, perante uma ideia que ela pode se sentir que é boa, que ela não a queira, digamos, reproduzir como tendo sido algo que saiu da sua própria cabeça. Bom, mas vamos ao que interessa. Este vídeo então vai funcionar da seguinte maneira. Para já é um vídeo, como deve ter percebido, meramente introdutório. Eu vou-me colocar, mais uma vez, vai parecer uma coisa muito pretensiosa da minha parte, mas eu não consigo ver uma maneira melhor de expor todos esses temas da forma que eu pretendo expor, que não seja dessa maneira. Eu vou-me expor, vou-me colocar, desculpe Lula, mas eu vou-me colocar na sua cadeira, digamos assim. O que é que eu faria em relação à política brasileira se estivesse no seu lugar? O que é que eu faria em termos de política de segurança pública? O que é que eu faria em termos de política educacional? E depois vocês vão ver, depois ao longo do vídeo, como algumas coisas parecem não ter nada a ver, mas têm relações muito próximas, como uma medida, por exemplo, de cariz meramente económico tem um impacto enorme em termos de segurança, por incrível que pareça, ou que possa parecer, como elas têm impacto, como você investir na saúde e, sobretudo, na educação, como isso igualmente impacta questões relacionadas com segurança e até o combate ao crime organizado. Então, eu vou, basicamente, aquilo que eu pretendia fazer no livro, eu vou fazer aqui no meu canal e abrir para todo mundo. Se isto servir para alguma coisa, eu fico muito satisfeito. Se não servir para nada, bom, serve pelo menos como um registro histórico, digamos assim. Este vídeo, como eu disse no início, então é um vídeo destinado a introduzir o tema. O próximo vídeo que eu irei falar, então, será em que eu começarei a falar o primeiro tema sobre o primeiro assunto, que eu ainda não decidi qual vai ser, mas a sequência, o tipo de tema que é escolhido, a sequência, não é assim muito relevante. O que é relevante é, se você assistir os vídeos todos, independentemente da sequência, no final, você, das duas uma, ou vai achar que ali pode ter algumas coisas que vale a pena aproveitar, algumas coisas que de facto pode ser uma forma diferente e inovadora de abordar certos tipos de tema, ou vai dizer, não, isto aqui é mais um idiota que acha que descobriu a roda e que quer nos convencer de que tem soluções para problemas que até hoje ninguém conseguiu ter solução. Acontece que eu, com alguma humildade, não vou fazer o papel de falso humilde, tenho uma noção das minhas capacidades, das minhas limitações, mas acredito mesmo naquilo que eu defendo. Se você não acredita, tudo bem, não há nada de errado nisso. Cada um dos temas, você entra no vídeo, comenta, diga, olha, não concordo por isto, por aquilo. Pode dizer mesmo, não, em relação a essa ideia, você é um perfeito idiota. Preferia que não usasse esse termo, evidentemente, né? Mas preferia que fosse, que você falasse de uma forma cordial, concordando ou não com aquilo que eu disser. Mas se você quiser ir por aí, tudo bem. Eu prefiro uma pessoa que fale assim diretamente em relação ao que pensa do vídeo, do que aquela pessoa que assistiu e que no fim não sente vontade de dizer absolutamente nada.
se desinteresse. Por isso, ficam por aqui. Espero que desde logo, para ajudar, quanto mais não seja, dê o like e não perca os próximos vídeos sobre este tema. Não sei se ainda irei gravar um hoje. Se calhar ainda vou gravar qualquer coisa hoje. Do jeito que a coisa vai embalada, às tantas ainda vou gravar mais 1 ou 2 vídeos, quem sabe. Então, fiquem bem. Vemos num próximo vídeo.